Vamos lá? Então, talvez esse vídeo fique até menor um pouco do que o outro, né? O outro foi com 20 e poucos minutos. E esse aqui agora nós vamos só finalizar dois artigos que são essenciais para o seu conhecimento, tá? Eles são essenciais para o seu conhecimento e tem algumas peculiaridades, algumas coisas assim bem interessantes para você frisar, para destacar para você. Primeira situação, artigo 234A. Cara, aqui nós estamos falando de um aumento de pena. Um aumento de pena. Você lembra que na dosimetria da pena o juiz aplica pena base, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena. Então, primeira fase, pena base, segunda fase, agravantes e atenuantes, e terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena. Lembrando a você que quando nós estamos falando de aumento de pena, na terceira fase significa dizer que o juiz pode aumentar a pena acima do máximo legal permitido, como também pode diminuir aquém do mínimo legal permitido. Isso na terceira fase. Na segunda fase, jamais a agravante ou atenuante pode reduzir ou aumentar além dos limites estabelecidos em lei, até por força de uma súmula do STJ. Bacana? Então, no aumento de pena aqui dos crimes sexuais, nós temos a seguinte situação. Artigo 234A, vou fazer a leitura aqui para vocês. Deixa eu olhar meu código penal aqui, pronto, abri. Nos crimes previstos nesse título, a pena é aumentada. O inciso 1 e 2 estão vetados. O inciso 3, de metade a 2/3, se do crime resulta gravidez. Inciso 4, de 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Olhe, preste bem atenção. Obviamente, isso vai ser aplicável se isso não constituir o que? Elementar do tipo, é fato. Isso vai ser aplicado se não for elementar do tipo ou se não constituir um crime autônomo, tá? Então aqui, por exemplo, nós estamos falando aqui, um exemplo aqui, de se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Nós sabemos que o estupro de vulnerável, isso vai ser praticamente uma elementar do tipo ali, a questão da deficiência. A depender da deficiência, né, se essa deficiência a pessoa não tiver necessário discernimento para o ato ou não puder opor resistência, nós estamos falando de um estupro de vulnerável. Então, nesse caso aí seria o quê? Uma elementar do tipo. Então, não iria se aplicar esse aumento de pena. Mas aí tem que se analisar o caso a caso. O que eu quero que você preste atenção aqui é o seguinte. Primeira situação, no aumento de pena da gravidez, é irrelevante, ou seja, pouco importa, é irrelevante que o agente adote as medidas cautelares para evitar essa gravidez, ou se depois ele faz alguma coisa para mitigar. Isso é irrelevante. O dispositivo vai ser aplicado. Então perceba naquela situação de que? Você perceba agora aquela situação em que a menina figurinha é vítima do agente criminoso. Então veja que o que acontece? Ao ser vítima, vamos dar um exemplo com o crime de estupro, que é o mais comum. Imagine agora que o cara seja um criminoso consciente. O cara fala, não, peraí, eu vou utilizar um preservativo nesse estupro para que não provoque em você a gravidez. Poxa, velho, o cara vai praticar o crime, utiliza essa cautela, mas acontece o seguinte, o preservativo se rompe e a menina fica grávida. Então perceba o seguinte, ele adotou uma medida que poderia evitar? Adotou, mas isso é irrelevante para o afastamento da causa de aumento de pena. Vai incidir da mesma forma. Do mesmo modo seria a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte não vai de modo nenhum afastar isso daqui. Não vai afastar pelo seguinte, olha, houve o crime, ele agora oferece, né, o medicamento, fala, não, tome isso aqui, porque eventualmente se aconteceu de você ficar, digamos assim, de você estar no período fértil, não vai engravidar. Cara, isso é irrelevante. Praticou o crime, é o que basta. Praticou o crime e o crime resultou nesta gravidez, pouco importa se ele usou métodos contraceptivos anteriores ou posteriores,
o crime vai ser configurado, obviamente, quando a perícia comprovar que esta gravidez é resultante do estupro. Então tome muito cuidado, porque a gravidez, obviamente, precisa ser resultante do estupro. Imagine que por infelicidade a vítima já estava grávida do seu namorado e venha depois a ser vítima de um crime contra a dignidade sexual, um crime desse aí. Por infelicidade ela foi a vítima, mas não vai ter o aumento de pena, porque essa gravidez já era pré-existente. Bacana? Então por isso que a perícia obviamente vai ser indispensável para poder se verificar o quê? Para se verificar a situação se realmente o agente, né, foi o causador disso aqui. Tranquilo? Sem nenhum problema. Mesma observação vai servir, a mesma observação vai servir para o crime, ou melhor, para o aumento de pena do inciso 4, que diz de 1/3 a 2/3 se o agente transmite a doença de 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível e que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Bom, idosa, aqui nós vamos ficar com o conceito do Estatuto do Idoso, né, a idade de 60 anos. Nós temos também pessoa com deficiência, e aqui a lei não faz distinção de qual deficiência, basta que a pessoa seja deficiente declaradamente, tá? E um cuidado que você precisa ter é em relação à doença sexualmente transmissível. Tem que ter pelo seguinte, porque esse nome que você vê na mídia todos os dias vai lhe induzir a erro. A AIDS, o HIV, é uma doença sexualmente transmissível, isso é inegável. Mas para fins penais, e aí você precisa ter muita disposição nesse momento, porque para fins penais, a transmissão do HIV não vai ensejar este aumento de pena. A transmissão de qualquer outra doença sexualmente transmissível enseja esse aumento de pena. A transmissão do HIV não vai ensejar esse aumento de pena. Então preste bem atenção pelo seguinte. Por que não vai ensejar? Porque o STJ, até então, firmou o entendimento dizendo para nós o seguinte, que a transmissão do HIV, em regra, até o momento, é lesão corporal gravíssima. Então, meus queridos, preste bastante atenção. Na situação que, durante o crime sexual, digamos, estupro ou estupro de vulnerável, durante isso daqui, se o agente transmitir de forma culposa, vai haver o quê? O crime sexual com a seguinte situação, qualificado pela lesão corporal grave. Você veja que lá no estupro, né, o estupro e o estupro de vulnerável, ele tem um aumento, uma qualificadora de quando o crime é praticado com lesão corporal grave. Então, se isso já está lá, vai ser lá. Por quê? Porque a transmissão do HIV não vai ser elementar para esta doença sexualmente transmissível aqui do 234. Então, o 234A fala de qualquer doença sexualmente transmissível, com exceção da AIDS. Então, perceba, se o agente... Deixa eu voltar aqui no meu artigo 213, para ler para você. 213, 212, 213. Presta atenção aqui no 213, o que ele diz. Olha, 213, parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, a pena é de reclusão de 8 a 12. Perceba o seguinte, existe aqui no parágrafo 1º do 213, o quê? Uma figura qualificada quando resulta de lesão corporal. E se nós dizemos que a transmissão do HIV é uma lesão corporal gravíssima, então entenda, se o agente pratica o crime de estupro e transmite o HIV, ele não vai ser responsabilizado pelo 213 com o aumento de pena do 234A. Ele vai ser penalizado pelo 213 qualificado porque pelo resultado lesão corporal. Beleza? Deu para entender de forma tranquila. Lembrando o seguinte, isso se a transmissão for culposa. Agora preste bem atenção, se ele decide praticar o crime de estupro ou estupro de vulnerável, se ele decide praticar um desses dois crimes
e de forma dolosa ele quer praticar esse crime para também transmitir a doença, nós aqui agora vamos ter um concurso formal impróprio entre o crime sexual, entre o estupro ou estupro de vulnerável, e a lesão corporal de natureza gravíssima. Tá? Então, preste bem atenção. Observe a seguinte situação que eu estou te falando. Porque, meu jovem, melhor dizendo, concurso formal, né? Concurso formal impróprio, é isso mesmo. Veja, se ele transmite o HIV, essa pegadinha vai vir na sua prova, filho de Deus, você vai errar. Por isso que eu estou lhe dizendo, para parar de conversar. Veja, que se ele transmite o HIV, a transmissão do HIV para o STJ é lesão corporal gravíssima. Se a transmissão do HIV para o STJ é lesão corporal gravíssima, se ele pratica o estupro e transmite o HIV de forma culposa, nós teremos aqui um estupro, o que? Qualificado pelo resultado lesão. Se ele transmite de forma dolosa, nós temos um concurso formal impróprio entre o crime sexual e entre o crime de lesão. 2 crimes o camarada vai responder. Até aqui tranquilo. Questão que você precisa prestar mais atenção ainda é agora. Quando envolver os demais crimes sexuais. Perceba que se ele transmitiu de forma dolosa, vai ser a mesma situação, tá? Vai ser a mesma situação. Transmitiu de forma dolosa, beleza. Vai ser lesão corporal dolosa gravíssima com o outro crime sexual que ele praticou. Isso no caso dos demais crimes sexuais, à exceção de estupro ou estupro de vulnerável, que tais é um qualificador. Então, por exemplo, ele pratica uma violência sexual mediante fraude e praticando essa violência sexual mediante fraude, ele dolosamente transmite também o HIV. Ora, ele vai responder pela violência sexual mediante fraude, mais a lesão corporal gravíssima. Agora perceba o seguinte, se ele praticou violência sexual mediante fraude, né? Pode ser qualquer outro crime contra a dignidade sexual, à exceção de estupro ou estupro de vulnerável, dando um exemplo. Então, se ele pratica uma violência sexual mediante fraude e culposamente ele transmite, vai ser violência sexual mediante fraude e lesão corporal, obviamente, culposa. Então, o que eu quero que você compreenda é o seguinte, aqui, não tem muito trabalho com o aumento de pena. Só tome cuidado com o HIV, que não vai ser entendido como doença sexualmente transmissível para fins do inciso 4 do artigo 234-A desse código aqui. Bacana? Pessoal, não tem porque você ter muita dúvida. Vou tentar resumir mais uma vez. Aumento de pena. Se resulta gravidez, precisa o quê? Comprovar que a gravidez foi resultante do crime. Se o agente adota as cautelas necessárias, usa preservativo anticoncepcional, mas ainda assim o resultado ocorre, não tem nenhum problema, e mesmo se o resultado não ocorreu, né, não vai ter que coincidir. Agora veja, se ele adota todas as medidas cautelares, utiliza preservativos, oferece remédios contraceptivos, e ainda assim a pessoa engravida, está configurado. Se ele utiliza todas as cautelas necessárias e ainda assim a pessoa é contaminada, também está configurado. Idoso, você pega o conceito do Estatuto do Idoso, a idade de 60 anos. No caso de deficiência, você lembra que não tem uma deficiência estabelecida, então é qualquer espécie de deficiência. E quando tratarmos de doença sexualmente transmissível, lembre que nós estamos falando de qualquer doença, exceto HIV, porque HIV ou AIDS, né, para o STJ, é entendido como lesão corporal gravíssima. Então, se no estupro ele transmite dolosamente, ele vai responder pelo estupro mais o crime, né, de lesão corporal gravíssima. Se no estupro ele transmite culposamente, ele vai responder pelo estupro qualificado pelo resultado de lesão corporal. Nos demais crimes sexuais, haverá o concurso se ocorrer a transmissão
do HIV. Então, por exemplo, violência sexual mediante fraude, se ele transmite de forma culposa, violência sexual mediante fraude e lesão corporal culposa. Se ele transmite de forma dolosa, violência sexual mediante fraude e lesão corporal dolosa. Eu acredito que deu para ficar bem tranquilo para vocês. E por derradeiro, me permita ler aqui agora o artigo 234B, que vai dizer 234B. Os processos em que se apuram crimes definidos nesse título correrão em segredo de justiça. Jovem, o segredo de justiça aqui está relacionado ao que? Está relacionado à natureza da ação. Então, os crimes contra a dignidade sexual são todos apurados mediante ação penal pública incondicionada e também mediante o que? Mediante segredo de justiça, por força do artigo 234B. É daí que você às vezes não consegue compreender porque o crime é processado mediante segredo de justiça e a televisão fala bem assim, olha, nós tivemos em exclusividade tal depoimento. Então assim, é bem na prática, às vezes acaba sendo mitigado, mas prevalece o entendimento de que é realmente sigiloso, tá? Corre em segredo de justiça todos esses processos. E uma última observação para você ficar mais craque ainda. O aumento de pena e esse sigilo não serão aplicáveis àquele crime do artigo 232B que nós estudamos. Por que eu estou te falando isso? Porque o 232B foi lançado erroneamente no título dos crimes contra a dignidade sexual e a redação vai te falar que nos crimes previstos nesse título a pena é aumentada. Então perceba que esse aumento aqui, obviamente, é para os crimes contra a dignidade sexual. E esse que foi lançado aqui no meio do título erroneamente não vai sofrer fatalmente esta aplicabilidade. Tranquilo? Então, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós teremos agora um direcionamento diferente. Nós vamos trabalhar nos próximos, tá? Alguns crimes contra a família e depois nós vamos lançar uma atividade para vocês trabalharem e vamos pontuar alguns outros artigos até o final desse semestre. Um forte abraço, bons estudos e um bom final de semana a todos.